Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Você sabia que nós estamos no 15º vídeo? Isso quer dizer que nós estamos há 15 semanas juntos aqui estudando a lição. E hoje não vai ser diferente. Como você já sabe, nós começamos na última semana a lição de João. E o tema dessa semana é Sinais da Divindade. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você já assistiu o estudo do Apocalipse dessa semana? Ele está imperdível. Nós estamos continuando as 7 igrejas do Apocalipse. Então, para você entender mais o que elas querem dizer, o que elas querem representar, é importante que você assista. E a segunda pergunta é, você já está inscrito no canal? É importante que você esteja inscrito para você não perder as novidades, ok? Então vamos para o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por nos ajudar até aqui. Obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. E pedimos nesse momento que o Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor nos dê o Espírito Santo para que possamos aprender o que vamos estudar, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você já está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir então no verso para memorizar? Está lá em João 11, o verso 25 e o 26. Leia comigo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E aí, você crê no que esse verso quer dizer? Eu creio, com certeza. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um com o Pai, não criado e não derivado. Jesus é aquele que criou tudo que existe. Isso nós podemos ver lá em João, no primeiro capítulo, dos versos 1 a 3. Então, se você quiser conferir, abre sua Bíblia e veja esses 3 versículos que vão falar propriamente de Jesus. Assim, o Filho sempre existiu, nunca houve um tempo em que ele não existisse, ok? Isso, quando nós começamos a estudar mais a Bíblia, fica mais claro. Jesus não apenas disse coisas que revelaram a sua divindade, mas confirmou suas palavras com obras que manifestaram a sua natureza divina. Então, na lição dessa semana, nós vamos ver os 3 principais sinais que Jesus fez. Depois desses 3 grandes sinais, houveram 2 grupos, os que creram e os que não creram. Dos que não creram, nós podemos subdividir esse grupo em 3. Alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a cegueira espiritual, e outros começaram a planejar a morte de Jesus. E aí, de qual grupo você faz parte? Vamos para a parte de domingo? O título de domingo é O Milagre do Alimento para 5.000. Vamos então para a nossa Bíblia? Essa história está lá em João 6, do 1 ao 14. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu gostaria de pontuar com vocês, primeiramente, o verso 4. Aqui diz que a festa da Páscoa estava próxima, e essa era uma das 3 principais festas que o povo judeu se reunia, que é o que a gente vê no verso 5, que diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Então, claramente uma menção a essa festa, a festa da Páscoa. Outro ponto que eu gostaria de comentar está ali na metade do verso 10, que diz assim: Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha só, a gente não tem noção de quanto é 5.000 pessoas. Olha essa imagem que está aparecendo aí na sua tela. Essa é uma imagem para representar um lugar que tem 5.000 pessoas. Só que a Bíblia foi clara em dizer que ali tinham 5.000 homens, tá? Então eles não contabilizaram mulheres e crianças. Então tinha muito mais. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar está lá na metade do verso 12, onde Jesus diz assim:
Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só a grande lição que Deus deixa para nós aqui. Ele disse para que não se perca nada, né? Então, para nós evitarmos o desperdício. Aqui a lição trouxe um ponto de comparação entre Jesus e Moisés. Olha só o que diz aqui. Vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés no Êxodo. A época da Páscoa aponta para a grande libertação do Egito. Jesus subiu ao monte, assim como Moisés subiu ao Monte Sinai. Jesus testou Felipe, assim como os israelitas foram provados no deserto. A multiplicação dos pães lembra o maná. Recolher os pães que sobraram remete ao maná que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos de pedaço de pão, o mesmo número das 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, isto é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio 18:15. Tudo isso aponta para Jesus como o novo Moisés, que veio para libertar seu povo. Então olha só, tudo isso tinha um significado especial para o povo judeu, porque eles conheciam muito bem as histórias de Moisés. Vamos para a segunda-feira? Nós vamos continuar essa história da multiplicação dos pães, agora dos versos 14 e 15 e do 26 ao 36. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Os judeus esperavam o Messias terrestre que os libertaria da opressão do Império Romano. E sobre isso os discípulos também pensavam. Duas dificuldades da guerra são alimentar as tropas e cuidar dos feridos e mortos. Com seus milagres, Jesus mostrou que ele era capaz de fazer ambas as coisas. Então, como nós vimos ali, eles tinham essa esperança de que Jesus se tornaria rei. Mas não foi com esse propósito que Jesus veio ao mundo. Essa é a primeira das 7 declarações de João que começam com as palavras eu sou. Em tais casos, essa expressão está ligada a algum predicado: o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem a Êxodo 3, 13 e 14, em que Deus se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Jesus é esse grande eu sou. Mas infelizmente o povo ignorava tudo isso. O fato dele alegar ser o enviado de Deus, mas se recusar a ser rei de Israel, era um mistério que eles não conseguiam compreender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que ele não afirmava seus direitos porque ele duvidava do seu caráter divino. Abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. Se você voltar ali no verso 26, você vai notar que Jesus falou para essas pessoas o seguinte: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quantos de nós buscam a Deus só por causa dos bens materiais? Esse é um importante questionamento a ser feito. Vamos para a parte de terça-feira, então? A cura do cego, parte 1. Antes de começar no texto, eu gostaria de indicar a leitura do capítulo 51 do livro O Desejado de Todas as Nações, tá? No trimestre passado eu já indiquei esse livro, e essa história que nós vamos estudar agora está também nesse livro, ok? Então, se você ler esse livro, você vai aprender muito mais sobre essa história, ok? Então, vamos para a nossa passagem bíblica. Está ali em João 9, do 1 ao 16. Vamos ler? Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus:
Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o Senhor chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Vocês conseguiram perceber qual era a cultura da época? Ali no verso 2, os discípulos perguntam para Jesus se aquele homem cego era fruto do pecado de seus pais. Isso era bem comum nessa época. Outra história que nós podemos lembrar também que aconteceu isso foi na história de Jó. Você lembra dos amigos de Jó? Eles ficavam perguntando para ele o que ele fez para estar naquela situação. Jesus esclarece a questão não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. Vocês perceberam que João fala que era sábado só lá no verso 14? Em Marcos, quando nós líamos as histórias no trimestre passado, ele falava sobre o dia nos primeiros versos. Os fariseus consideravam Jesus um transgressor do sábado, justamente porque ele fazia o bem no sábado. E lembrando que os fariseus tinham inúmeras regras sobre o sábado. A conclusão desses homens foi que Jesus não vinha da parte de Deus, porque justamente ele fazia coisas neste dia. Mas outras pessoas contra-argumentavam que como esse homem poderia fazer esses sinais sendo que ele era um pecador? Alguma coisa não batia. Aí vem uma pergunta muito boa que a lição trouxe para nós. Olha só. Será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante dos nossos olhos? É muito importante nós pensarmos sobre isso. Será que eu estou seguindo alguma autoridade religiosa ou estou seguindo o que a Bíblia diz? Vamos continuar nossa leitura? Que tem muita coisa para comentar ainda. Agora dos versos 17 ao 34. Diz assim: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E o interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram.
Dessa história nós podemos tirar várias lições. A primeira delas é que Deus pode usar qualquer um como ferramenta nas mãos dele, que é o que está escrito lá em 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vocês perceberam como esse homem que era cego calou os fariseus? Lembrando que a anterior condição dele era de cego. Então era uma pessoa que precisava pedir esmolas, talvez não tivesse muito estudo, e nesse momento aqui o Espírito Santo usou ele para calar a boca dos fariseus. Tanto que o resultado disso foi que eles ficaram sem argumento e expulsaram ele da sinagoga. Como a Bíblia disse ali no verso 22, os pais tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque isso acarretava muita vergonha para a família. Tanto que quando expulso, ninguém da família poderia, por exemplo, apresentar uma criança depois que ela nascesse no templo. E isso trazia uma enorme vergonha. Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, tornam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus, e depois sem saber de onde ele veio. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. E nós, hoje, será que somos diferentes disso? Deus mostrou claramente as suas verdades na Bíblia. Será que nós aceitamos todas elas? Lembrando que eu sempre digo aqui, a Bíblia não é um restaurante onde você pode escolher o que você quer. Quando você se propõe a ser cristão, você abraça ela inteira, e não algumas partes. Vamos para a parte de quinta-feira? João 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, que é o título de quinta-feira. Eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo e ler o capítulo 11 inteiro, tá? Para você entender o que a gente vai falar aqui. É uma história fascinante que você precisa aprender, ok? Então pause esse vídeo e depois continue ele para você entender um pouquinho mais dessa história. Se você ler o capítulo 11, você vai ver que ele está repleto de tristeza. A notícia de um amigo querido que está doente, o choro pela sua morte, a queixa das irmãs de Lázaro, dizendo que se Jesus tivesse retornado antes, ele estaria vivo, e o choro de Jesus. Jesus demorou 2 dias antes de iniciar a sua jornada até Lázaro, chegando a dizer que se alegrava por não ter ido antes. Parece ter uma contradição, mas essa atitude não foi de frieza, mas muito pelo contrário. Teve o propósito de revelar a glória de Deus. Quando chegamos no verso 17, temos a informação que Lázaro tinha morrido há 4 dias quando Jesus chegou. O seu corpo já estaria se decompondo, e como disse Marta no verso 39, já cheirava mal. A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante. Ressuscitar um cadáver em decomposição? Que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele é o próprio Deus? Assim como Jesus mostrou que é a luz do mundo, ao dar visão ao cego, aqui ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, demonstrando que é a ressurreição e a vida. Para finalizar, vamos para o nosso estudo adicional? Eu gostaria de ler 3 frases com vocês. A primeira delas é essa aqui. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Então a gente entende que se alguém quer tirar o foco da Bíblia, está errado, porque a Bíblia tem que ser o nosso guia, que é o que diz a nossa segunda frase. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que nós devemos estudar a Bíblia, tá? Porque é onde Deus vai falar conosco, para a gente saber qual que é o caminho a seguir. Não importa o que pastor diz ou algum líder religioso diz, é o que está na Bíblia, ok? E para finalizar, a última frase que eu gostaria de ler com vocês é essa aqui. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus, para nós, e pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente. Esse texto está dizendo para nós que é mais eficiente você pegar um versículo e ler ele, tentar extrair todas as informações que ele tem, do que ler a Bíblia inteira de uma vez sem entender nada. Isso é o verdadeiro estudar, tá? Quando você lê rapidamente, você não extrai tudo que poderia entender da Bíblia. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado de alguma forma. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, ok? Nos vemos no próximo estudo. Até mais!